Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje, vai ser sobre planejamento financeiro, primeira parte. Aqui nós vamos falar sobre plano financeiro e hoje eu vou falar, o Alessandro que vai falar hoje, tá? Sobre a parte que as pessoas dão menos atenção e na verdade é a mais importante. E por que algumas pessoas, só 5%, existe um teorema em que a maioria das pessoas vai ficar ali onde se chama a média, a mediocridade, enfim, está no meio da multidão. E 5% é que vai terminar uma vida aí para realizações, desejos, conseguir o que quer, enfim. Aí isso sempre foi uma coisa difícil, até eu para explicar, porque alguns amigos que me conheciam, eles aí queriam dizer que eram... Quem te conhece vai querer dizer que você é uma pessoa diferenciada, um ser iluminado, que não sei o quê, que isso, que aquilo, apesar de todas as dificuldades que a pessoa viu que você passou, mas ela sempre vai dizer que foi alguma coisa de Deus, que para ele não dá. Então é o seguinte, por isso que eu falei que essa live hoje é para a família, porque eu trabalhei mais de 20 anos com formação de jovens e isso envolvia muito a relação dos jovens com a sua família, com pais e mães, a relação dos jovens com o mundo. E a gente, ao longo desse trabalho, eu comecei com 15 anos, eu trabalhei tanto na vida civil como na vida militar, e pessoas de todos os níveis, pessoas muito pobres, pessoas de poder aquisitivo alto, pessoas poderosas, enfim, vocês imaginarem, e os problemas são os mesmos, tá? E ao longo desses anos aí, as equipes que nós trabalhamos identificam muitas coisas para identificar por que nós estamos nesse patamar, tá? Então, olha só, é só a introdução. O Alessandro Oliveira, eu conheci ele numa das minhas orações, ele nem sabe disso. Eu estava cansado, é sério, estou falando sério, você não sabe disso não. Eu ando muito cansado porque eu estou, assim, praticamente confinado, isolado dentro de casa. Eu tenho tias muito idosas e duas, principalmente, que já faleceram, que eu tinha muita preocupação que se eu for contaminado aí pelo vírus, assim, por mais que o meu físico estivesse abalado, porque quase ninguém sabe disso, a minha imunidade baixou muito antes de existir. Em janeiro, na verdade, no final do ano passado, eu tinha feito exame de sangue, coisa que as pessoas não observam, como estão seus níveis de leucócito, vitamina D. Então, assim, e eu tenho uma médica muito diferenciada. Eu pergunto, quase ninguém sabe, ninguém faz vitamina D, né? E já tinha diagnóstico que a minha imunidade tinha baixado, assim, 1/3 de leucócitos. O meu limite é o mínimo, mas o necessário. E eu baixei de 4.000 para 3.000, sem explicação. Então, a minha imunidade estava baixa, mas mesmo com a imunidade baixa, pelo meu histórico, chamado espelho retrovisor, o meu corpo reage, tá? A situações adversas. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, é só porque eu me preparei para isso. Bom, essa é outra história. Vamos em frente. O que nós vamos falar aqui hoje, que vai ficar gravado, vamos botar depois lá no YouTube, tem o nosso tempo aí. É só para a gente definir que a semana que vem nós vamos fazer a parte que é a parte que a gente chama racional. Ou seja, o que é a parte racional? É definir os steps, como faz o planejamento mesmo, né? Hoje nós vamos definir a parte que a gente chama emocional, né? Qual é o propósito, qual é o destino, qual é o veículo e qual é o caminho. Bom, e aí eu só vou falar de mim, disso aí. Algumas pessoas conhecem. Então, assim, eu saí daqui. Dá para notar que isso aqui, eu me surpreendo, porque, assim, quem pode ver aí, eu não tinha condições de ter uma câmera colorida. Então, tem umas coisas que são... óbvio que eu não tirei, alguém tirou e guardou e me deu essa foto. Eu até acho que eu sei quem foi, né? Mas eu tinha um propósito. Ou eu chorava, ou eu lamentava, ou eu dizia que não ia chegar a lugar nenhum, ou ia ficar aí, né? Mas depois a gente vai falar sobre isso, que hoje é o Alessandro,
porque eu achei que a minha vida era muito difícil. Eu achei que a minha vida, eu tive eu falo 10, mas eu tive mais de 10 cirurgias, 3 que eu poderia falecer, uma que eu escapei, não sabe como. Eu perdi a visão total dos olhos dos dois, e eu pensei que a minha vida é difícil. Aí eu conheci o Alessandro, e aí vocês vão ver que a vida a minha não era tão difícil assim, né? Eu nasci, vamos dizer assim, perfeito, neste lugarzinho aí. Eu tinha braço, pernas, olhos, todos os neurônios, tudo perfeito, não posso reclamar de nada, né? Nasci, tá? E aí eu tive condições, né? Nascendo com tudo perfeito, né? Então, Alessandro, aí eu vou agora perguntar a você, né? Para você. Tem muita gente que dá. A gente fala que é desculpa, né? Sei lá, o cara Deus não me deu. Enfim, mas vamos lá. Como é que você nasceu e o que aconteceu logo quando você nasceu na tua vida, né? Conta aí para as pessoas. Primeiramente, boa noite, gente. Meu nome é Alessandro, sou educador financeiro. Já trabalho com a educação financeira há mais ou menos uns 3 anos. E vou contar para vocês como que eu comecei e o que isso tem a ver com as finanças e com o emocional, principalmente. Eu tenho hoje 29 anos, mas eu nasci com paralisia cerebral. Minha paralisia cerebral foi antes do parto. Minha mãe estava grávida de 6 meses. E até aquele momento era normal. Não teve nenhum problema durante esses 6 meses, porém, ela, andando na rua com meu pai, ela acabou tropeçando numa pedra e caindo de barriga no chão. Por causa dessa queda, ela caiu de frente. Na hora ela não sentiu nada, mas a bolsa amniótica, ela já tinha estourado. E aí eu fiquei uma semana ainda sem oxigenação dentro da barriga, e ela conseguiu ainda levar me sustentar a barriga por esse tempo, por esse prazo de uma semana. E ela foi no médico, já sentindo dores. O médico falou para ela que não estava na hora de nascer. Ela esperou mais um tempo, foi em outro hospital e teve que fazer uma cesariana urgente. E aí eu nasci, 6 meses, 1,2 kg, 39 centímetros, já diagnosticado com a paralisia cerebral. Porém, eu tive algumas complicações devido ao hospital não ter tanto recurso. Eu tive a primeira pneumonia dentro do hospital, devido à falta de infraestrutura e de não ter recursos suficientes. E aí os médicos falaram para os meus pais que, desiste desse garoto, que isso aí é caso perdido. A gente não vai poder fazer nada com ele, não. Se quiserem salvar, vocês procuram em outro hospital. E assim meus pais fizeram. Fui para outro hospital. O Menino Jesus, em Vila Isabel, que era um hospital na época, como é até hoje, especializado em crianças, em cuidar de crianças. E fiquei lá mais 4 meses, na incubadora. Depois de eu já recuperado, os médicos me deram alta e eu fui para casa. Voltando para casa, tive pneumonia de novo, contraído em casa devido a um parente meu que tinha um problema pulmonar. E aí tive pneumonia de novo e fui para o hospital. E aí, passando esse período, cresci, mas já sabendo das deficiências. Fiz 2 cirurgias, comecei o início do meu tratamento
aos 7 anos de idade, não comecei mais cedo devido a um acidente familiar com meu pai, um acidente de ônibus que acabou atrapalhando um pouco essa questão do meu tratamento, mas segui a vida. Sempre estudei em escola normal, sempre estudei em escola, nunca estudei em escola especial. E aí eu fui desenvolvendo as minhas habilidades. Passei pelo ensino fundamental, ensino médio. Eu fui para a escola técnica, fiz o meu técnico em contabilidade e administração. E depois disso fui trabalhar como estágio. Depois do estágio, eu saí, terminou o contrato, fui para uma outra empresa de telecomunicações, e aí eu fui aprendendo o que era pertinente na época, só que por diversos motivos eu não quis continuar, já estava cansado, já estava desgastado, vi que aquilo não poderia me dar nenhum futuro. E aí passei por outras empresas de material de construção, de material elétrico também. Passei por uma autarquia, uma empresa pública, e sempre superando essas dificuldades. O momento mais difícil foi a questão do transporte, né? Porque aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que a gente não tem uma cidade acessível, uma cidade que preza pela acessibilidade. Então, desde cedo, desde sempre, desde pequeno, eu precisei driblar essas dificuldades do transporte, que é muito ruim, mas nunca deixando de atingir o meu objetivo. E passando essas experiências, em 2017, fui para a faculdade em 2015, dar continuidade à minha formação em contabilidade, mas não logrei êxito, devido à falta de oportunidades de mercado, cota, legislação. E aí eu continuei trabalhando, fiquei um período desempregado. Em 2017, depois que eu saí de uma autarquia, de uma empresa pública muito conhecida, eu decidi que era hora de mudar. Eu decidi que era hora de procurar outros ares, procurar outros mercados e ter uma nova profissão. E aí eu me deparei com o mercado financeiro. Na época, em 2017, todo mundo falava em Bitcoin, criptomoedas. E como eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito de entender o porquê e para quê, eu queria saber até que ponto isso era verdade, até que ponto isso era real. E aí eu fui estudar, fui para FGV, fui para o CIE, fui para a Fundação Bradesco, fui para diversas instituições, fui para a B3 para tentar estudar, tentar entender como que funciona esse mercado financeiro, e passei esse período de quase um ano, de 2017, do final de 2017 até o final de 2018 estudando, e aí em setembro de 2018 eu comecei a fazer o meu primeiro investimento. E aí de tanto fazer, eu não parei mais, e aí resolvi largar tudo e me dedicar na profissão de educador financeiro, e estou até hoje. Hoje sou educador financeiro oficialmente, sou membro de uma associação que regulamenta a profissão. E você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com planejamento financeiro? Você passar por dificuldades, passar por
adaptações de logística, de transporte, de dificuldades físicas, de você não desistir, de você não se acomodar, não se conformar com determinadas coisas. Tem tudo a ver. Porque uma das primeiras coisas que te faz mudar, tanto na educação financeira quanto nos investimentos, é você fazer justamente essa pergunta que está aqui no primeiro slide. O porquê. O porquê que você faz certas coisas. Por que que você não consegue ter dinheiro suficiente? Por que que o que você ganha nunca é suficiente para o seu padrão de vida, para o seu objetivo de vida? Será que é porque o que você ganha não é suficiente ou porque o seu cérebro e a sua trajetória de vida ou a falta de conhecimento sobre um determinado tema te faz você gastar inconscientemente, te faz gastar em coisas que você às vezes nem para pensar. Então, quando você se pergunta o porquê e o para quê você faz determinadas coisas, você consegue pensar diferente. Você consegue fazer diferente. Porque na minha trajetória, eu nunca fui educado financeiramente. Até porque a gente tem uma cultura no Brasil de não falar sobre dinheiro, de não falar do porquê e para que eu uso o dinheiro de maneira consciente. Porque é tabu. Infelizmente, falar sobre dinheiro, apesar da educação financeira já existir há muito tempo, mas ela tem tomado mais força de 2017 para cá, falar sobre dinheiro ainda é tabu, ainda é uma coisa assim de outro mundo. E aí quando você se pergunta quanto que eu ganho? Quanto que realmente eu ganho? Aí a maioria das pessoas falam, eu nunca parei para pensar. Eu nunca parei para pensar, eu sempre fiz no automático. Eu nunca nem olhei extrato, nada disso. Isso aí é besteira. Você pensar sobre dinheiro, pensar sobre futuro, sobre propósitos, sobre objetivos, isso aí não vai dar em nada. Isso aí é coisa de rico. E não é por aí. E não é por aí. Mas é tudo uma questão de mentalidade. É muito mais emocional, é muito mais mental do que se parece. Eu mesmo, eu não era educado financeiramente. Eu achava que sabia lidar com dinheiro por causa da formação contábil, mas eu não sabia. Eu achava que eu sabia, mas não sabia. Então, quando você muda a mentalidade, quando você começa a se perguntar qual o benefício que eu tenho em pagar alguma coisa, em ter algum serviço, em ter algum produto, e você começa a se perguntar, será que isso vai fazer sentido para a minha vida? Será que isso vai me trazer algum retorno? Seja ele financeiro ou não, você começa a destravar essa mentalidade limitante e você começa a ver que é possível fazer diferente. Eu acho que é isso, Carlos. Tá bom. Então, beleza. Só para fechar aqui, eu perguntar uma coisa, a gente tem aqui 10 minutos para fechar. Você falou aí a história, eu conversei com você, né? Eu falei a história que foi Deus, porque realmente eu tenho trabalhado muito assim, como eu falei, isolado, né? Tenho que trabalhar isolado. Principalmente que eu tenho duas pessoas com 94 anos que eu sabia que eu teria que entrar em contato a qualquer momento por questão de saúde, contato mesmo muito, tinha que pegar para cuidar, enfim.
e eu estava com a imunidade baixa, então, assim, a probabilidade de eu contrair a doença seria considerável, né? Sim, A sim. mim afetaria pouco, eu tenho certeza, por causa do mental, né? A gente vai ver ao longo do curso aí, eu posso agradecer aos meus médicos que se tornaram meus amigos. Eu tenho médicos meus desde 2003, tenho médicos desde 2005, são meus amigos. Eu já trouxe médicos, eu já tive que cuidar de médicos. É interessante. Tive que cuidar de médicos e até trazer médico para minha casa, para cuidar de médico, né? Então, eles já me viram passar por situações que eles não acreditaram que eu ia sobreviver. E essa questão emocional, eu aprendi, a gente vai ver ao longo do curso depois, que as pessoas não tiveram a oportunidade de participar da Money Week, só que é o seguinte, a Money Week é o seguinte, as palestras quase todas que eu assisti, fiquei o dia inteiro assistindo, também o Luciano estava lá na Semana da Educação Financeira, foi na mesma semana, tá? Sim, eu lembro. Quase todas as palestras, seja ela de renda fixa, renda variável, palestra de bolsa, enfim, todas elas falavam uma coisa. Todo mundo falava uma coisa. Teve uma palestra que eu vou dizer que é mais marcante, que foi a do Thiago Pereira. Acho que todo mundo conhece o Thiago Pereira, que Sim, sim. foi o nadador, né? E ele falou assim, cara, eu tive o maior desafio do mundo. Cara, eu competi na época que os melhores, eu competi com a, né, sim, só para dizer o nome, Michael Phelps. Não precisa dizer outra coisa. O cara estava competindo com os melhores do mundo de todos os tempos. Ele falou assim, eu dei um azar, entre aspas, que na época que eu tinha que ganhar lá a Olimpíada, ele falou assim, eu chegava sempre em quarto. Quer dizer, não pegava medalha, né? Chegava em quarto, pegava medalha. Aí, ele falava assim, cara, para mim, foi uma coisa muito complicada, porque eu chegava em quarto. Aí ele falou que uma vez, ele falou assim, eu não posso chegar em quarto. Acho que ele falou isso. Ele disse, ele falou assim, eu não posso chegar em quarto. Ele falou assim, cara, eu cheguei em sétimo. Aqui tem uma coisa a ver com a outra. Quer dizer, quando você fala uma coisa, seja ela positiva ou negativa, aquela coisa fica marcada. Então, se você falar assim, eu não quero isso, a probabilidade disso acontecer é muito grande. Por mais que eu não quero, você falou aquilo, que você atraiu aquilo para você. Tá certo? Eu acabei de enviar um link aí, que a gente vai fechar daqui a pouco para algumas perguntas, vai terminar, mas aí ele falou o seguinte, ele falou como é que ele teve que fazer um trabalho psicológico para mudar o mental dele, cara, e ele ganhar a medalha, e chegar à frente. Né? O Felipe Massa falou a mesma coisa, na vida dele, né? Na Fórmula 1, algumas coisas que aconteceram. Então, o atleta, eu fui atleta desde a universidade, fui atleta dentro da Força Aérea, daqui a pouco, acho que vocês vão ter a oportunidade de ver, eu tenho medalha, cheguei em primeiro lugar na guarnição inteira, seria uma guarnição inteira, seria assim, o Nordeste, seria, porque Recife é a área Nordeste, você tem a competição da guarnição, que você pega todas as unidades, que são 7 ou 8, hospital, SINDAC, enfim. E eu fui primeiro colocado, né, na corrida rústica. E, assim, o atleta, ele sabe que nada nasce porque a pessoa é bem dotada. Não, o atleta tem que treinar, cara. É cada passo, né? E o que a gente mais vê aqui no Brasil, isso é a experiência que eu tive com os jovens, que é uma coisa que eu falei para chamar as crianças, as mães, uma experiência que eu tive muito grande, isso é difícil você ter, com jovens de 13, 14, eu lidei com jovens que eram viciados, 13 anos, 14, viciados em drogas, viciados em bebida, jovens assim lindos, muito bonitos, família de bom nível social, cara, e a gente identificou, o problema era o mesmo daquele jovem pobre, não tinha diferença, era família. E essas pessoas,
eles falavam coisa para a gente que eles não falavam para os seus pais, para sua mãe. E eu, para poder, não posso, é muito ruim citar esse exemplo, porque eu trago o Alessandro, né? Ele falou aí, cara, eu falei assim, eu nasci maravilhosamente bem, nasci com um neurônio todo perfeito, não teve nada, minha mãe, né? Não teve nenhum problema neurológico, né? E as pessoas que têm sua cabeça sem nenhum problema, nascendo perfeita, sem nenhum problema de ter ficado lá, sem respirar, porque aí sem respirar você sabe, né? Sobreviveu, as pessoas elas colocam muitas desculpas. E nós trabalhamos as nossas crianças, pais, mães, com as nossas desculpas. Quer um exemplo? Antigamente, hoje nas lives, a gente vai, mas a gente faz. A gente vai para a live assim, ó, com tomando água. Sabe por quê? Exemplo, não adianta falar para o seu filho comer verdura e você não come. Não adianta você falar para a criança tomar água e você não toma. A gente toma água na live para mostrar, tem que tomar água. A água faz diferença enorme. Eu não tomava água. Eu era um cara seco. Eu não tomava água. E isso tem muito a ver com a questão financeira, tá? Assim, esse ano a Bolsa quebrou, ações foram 1/4 do valor, a gente teve a oportunidade de quadruplicar nossos ganhos, se a gente tivesse sangue frio, vamos dizer assim, na cabeça, enfim. Isso faz muita diferença. E é assim, eu estou lendo um livro agora que ele mostra exatamente isso. Na verdade, existem 2 oportunidades do ano que a gente ganha dinheiro de verdade. E são nessas horas de crise que você realmente dá a virada. Bom, vou fechar aqui. O link foi enviado para vocês. E aí, quem tiver pergunta, alguma dúvida, eu vou poder mostrar algumas fotos que vocês tiverem também depois, tá? Eu achei ótimo porque quando eu encontrei o Alessandro no meio de transporte público, eu tinha feito muita oração porque eu estava cansado de estar aqui trabalhando sozinho, ter que cuidar de tudo, de montar, de configurar, o computador deu problema, as pessoas viram que eu torci o pé, enfim, deu pane em todos os computadores. Cara, isso acontece na vida de todo empreendedor. Ah, pessoal, você deu azar nada. Todo mundo que envolveu, de Peter Drucker, a Steve Jobs, Steve Jobs foi demitido da empresa, todo mundo acontece isso. Só que tem um detalhe, eles não desistem. E aí é que está o emocional. Né? Eu já lidei com pessoas, eu falei aqui, lidei assim, estava na live, com pessoa que trabalha com educação financeira, fatura 2 milhões por ano, entrou em depressão. Pessoa que fatura 10 milhões, quebrou. Tá? Bom, quem tiver pergunta, alguma coisa, eu botei as fotos depois para a gente mostrar algumas coisas. É só pegar o link que eu mandei, que essa parte aqui era só para mostrar para vocês, né? Nós somos e temos capacidade para fazer as coisas acontecer. Tá bom? Um abraço. E eu espero para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma... ou quer ver as fotos, alguma coisa que a gente tem aqui para mostrar para vocês, tá? Um abraço. Então tá aí, gente. Só pegar. Valeu, eu vou te mandar, Alessandro, que você não está na lista, eu vou te mandar a parte, o link, tá? O pessoal eu mandei lá no link do WhatsApp, no link do Telegram. Para você, eu estou mandando a parte no teu WhatsApp. Por isso que não foi para você. Agora eu vi, tem que botar você dentro do grupo. Tá? Tá certo. Abraço.